Eu fico pensando, como definir Mad Max Estrada da Fúria? Talvez o melhor filme de ação de todos os tempos. Só isso. No vídeo de hoje falaremos sobre Mad Max Estrada da Fúria, filme de 2015 dirigido por George Miller. Mas antes de começar o vídeo, galera, aquele recadinho de sempre, se inscreva no canal, deixem um like se vocês gostaram do vídeo. Regularmente aqui tá tendo vídeo sobre análise de filmes, fazendo retrospectiva, análise de séries, shorts falando sobre notícias da cultura pop. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, deixem um like, vai ajudar demais, galera. Muito obrigado, vamos lá. Aproveitando que Furiosa está próximo de estrear, eu resolvi fazer uma análise retrospectiva de Mad Max Estrada da Fúria. O filme é dirigido por megalomaníaco George Miller e roteirizado por ele também junto com os outros dois roteiristas, o Brendan McCarthy e pelo Nick Latours. Mas a ideia central de Mad Max sempre saiu da cabeça de George Miller, desde os filmes antigos até agora. Depois que George Miller dirigiu os filmes antigos dos anos 70 e 80, o Mad Max de 1979, o Mad Max Caçada Continua de 1981 e Mad Max Além da Cúpula do Trovão de 1985. George Miller estava planejando um quarto filme para a sequência, mas devido ao fato de que os três primeiros filmes foram filmes que financeiramente deram lucro, mas não foram um lucro nada demais, esse desenvolvimento foi atrasado e cada vez mais prorrogado. Enquanto George Miller não conseguia desenvolver o quarto filme, ele foi fazer outras coisas. Então ele fez Baby o Porquinho Atrapalhado, sim, Baby o Porquinho Atrapalhado, e ele foi ganhar o seu Oscar com Happy Feet, o Pinguim, em 2006. Ele quase desenvolveu o filme da Liga da Justiça no começo dos anos 2000, até que em 2009 e 2010 o roteiro de Mad Max Estrada da Fúria foi aprovado e a produção do filme começou. Só que, diferente da trilogia original dos anos 70 e 80, esse filme não teria o Mel Gibson como Mac Rakatansky, já que já tinham se passado muito tempo, cerca de quase mais de 20 anos desde o último filme, e o Mel Gibson já estava um pouco mais velho, já estava em outro estágio da carreira, estava desenvolvendo outras coisas e estava dando algumas entrevistas meio polêmicas. E aí então o George Miller resolveu seguir por outro caminho, e ele sempre disse que Mad Max Estrada da Fúria não era um filme sobre o Max velho, era um filme com o Max com uma idade normal mesmo, e aí ele precisaria de outro ator para fazer o Max. Vários atores foram especulados para substituir o Max, desde Michael Fassbender como Heath Ledger e até mesmo o cantor Eminem, mas no final o papel ficou com Tom Hardy, conhecido como Bane na trilogia do Batman, dentre outros papéis, ele acabou ficando com o papel. Durante a produção do filme, o filme teve muitos problemas. Inicialmente o filme ia ser gravado na Austrália, que é a terra natal do George Miller e é onde ele gravou todos os outros filmes, só que aí teve um problema bem grande, que choveu no deserto, e aí começou a crescer plantas, e aí como é que você faz? Se você teria que retirar essas plantas digitalmente, você ia gastar um dinheiro que eles não estavam dispostos a gastar para remover digitalmente essas plantas, atrasaria muito a produção, então eles resolveram levar toda a produção para outro local, e levaram para a terra natal de uma das protagonistas, que é a Charlize Theron, que foi a África do Sul. Durante as gravações do filme, muitos problemas aconteceram, principalmente com o Tom Hardy. O Tom Hardy estava muito incomodado durante as gravações. Ele sempre chegava atrasado nas filmagens, e isso acabou causando um conflito muito grande com a Charlize Theron, já que ela era uma pessoa que estava sempre no horário, sempre certinho, e as gravações sempre começavam atrasadas porque o Tom Hardy sempre chegava atrasado, e durante as gravações ele teve muitos problemas com ela. Inclusive, depois das gravações do filme, ele pediu desculpas para o George Miller e para a Charlize Theron pelo comportamento dele no set de gravação. E o próprio Tom Hardy falou também que na época, quando ele estava gravando o filme, que ele não estava entendendo muito bem qual era a proposta do George Miller pro filme. Ele estava gravando as cenas, mas ele não estava entendendo como é que essas cenas funcionavam. Mas depois de assistir o filme, ele entendeu como o filme funcionava, sabe? E aí ele teve que se render ao George Miller. A ideia de George Miller com o Mad Max Estrada da Fúria era fazer um filme 100% de perseguição no deserto de carros. Ele não conseguiu fazer um filme 100% de perseguição porque é muito complexo você fazer isso, mas ele conseguiu fazer algo bem próximo disso, sabe? Ele é um filme que ele tem uma adrenalina muito forte. Você sai dele completamente alucinado e maluco e, sabe, querendo gritar Valhalla! Não conseguiu fazer um filme 100% de perseguição, mas ele chegou bem próximo disso. No filme nós seguimos Mac Rakatansky, interpretado por Tom Hardy, que é pego pelos garotos de guerra, os fiéis súditos
do temível Immortan Joe. A partir disso, ele tenta fugir. Paralelo a isso, temos a personagem de Charlize Theron, Imperatriz Furiosa, que pega as garotas de Immortan Joe em busca do Green Place. Reassistindo o filme, dá pra perceber que o Max, ele tem um nome de título, é o nome da franquia, mas nesse filme em específico, o protagonista não é o Max. O Max tá ali, ele é importante pra história, mas a protagonista desse filme se chama Imperatriz Furiosa, a personagem da Charlize Theron. Ela é a protagonista do filme, o filme é sobre ela. E ela pega o filme sobre ela, é de longe a melhor atuação do filme. É de longe a melhor atuação do filme. O Tom Hardy está no automático, né? O Tom Hardy está fazendo o que ele sabe fazer, ele está no automático. E a Charlize Theron, ela é a protagonista aqui. E dá pra ver claramente que o George Miller gostou muito da personagem da Imperatriz Furiosa, porque ela vai ganhar um novo filme agora, não vai ser o Max que vai ganhar no filme, vai ser ela contando a história da vida dela. Ela parece que gostou muito mais de fazer algo sobre a Furiosa do que fazer sobre o Max, e dá pra ver isso claramente no filme. Nesse filme nós temos um mundo pós-apocalíptico, pós-guerra nuclear, em que o mundo virou um deserto. Então você tem as pessoas deformadas, as pessoas fisicamente destruídas, e um trabalho de maquiagem que é sensacional e é incrível, cara. Esse mundo que o George Miller criou, que é um mundo fantástico, tem um pezinho no realismo, mas é um mundo fantástico e com essas pessoas deformadas e essa loucura e essa, sabe, se sai do filme com olhos esbugalhados, e é exatamente assim como os personagens estão, sabe, essa adrenalina incrível de você, nossa, você não consegue não, sabe, entrar nessa adrenalina depois que você assiste o Mad Max Estrada da Fúria. Mas além dos dois protagonistas, nós também temos o personagem Nicholas Hoult, o Nux, que é um personagem que é um garoto de guerra, que não começa o filme com um objetivo, mas depois que ele é desiludido e ele acaba decepcionando quem ele acreditava, ele acaba indo para outro caminho e ele acaba ganhando muito. Então ele é um personagem que no filme ele é muito bem trabalhado, muito desenvolvido, e ele sai de um ponto e chega no outro, e é um personagem que você compra totalmente a ideia dele, o Nux. Mas o que define Mad Max Estrada da Fúria, como eu disse no início, são as suas cenas de ação. Ele é um filme que talvez tenha as melhores cenas de ação já feitas na história do cinema. Você tem cenas de perseguição durante boa parte do filme. Por exemplo, você tem aquela cena das motos jogando granadas e pulando por cima dos caminhões, dos carros. Aquela cena é incrível, aquela cena é demais. Aquelas cenas que os garotos de guerra estão se alavancando através de, acho que pedaços de paus, não sei, de um carro para outro, e sabe, um carro perseguindo o outro, e eles fazendo isso. Cara, uma coisa que eu posso definir aqui no filme é que o George Miller, ele é um cara que gosta de fazer filme de verdade. Ele não gosta de ficar fazendo tudo no fundo de CGI. Claro, tem CGI no filme, muita parte da composição de fundo ela é de CGI, mas as cenas, quase todas elas foram feitas realmente com carros reais, com areia real, com os personagens fazendo as acrobacias. Isso é até meio perigoso, né? Mas eu acho que teve alguns acidentes no set, mas ele faz um filme real. O George Miller, ele tem esse diferencial dele. Ele faz filme real, ele faz filme que existe, ele não faz filme de mentirinha. Ele faz filme real, ele gosta de gravar as coisas, ele gosta de levar todo mundo pro meio do deserto para poder gravar, sabe? E esse que é o diferencial. E você consegue, assistindo o filme, você consegue ver que aquilo ali, boa parte daquilo ali é real. É um filme que você termina de assistir ele e você faz igual os garotos de guerra. Você quer usar aquele spray dourado na boca e gritar: testemunhem! É incrível! O filme ele sai assim, você sai de um jeito que, cara, não tem como. Cara, quando eu saí do cinema, lá em 2015, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, lá no cinema, cara, foi algo que, tipo assim, você chega no cinema, você não espera que você vai ter aquilo, sabe? É um filme que as pessoas foram assistir e falar: vamos ver o que dá, um filme do Mad Max e tal, saga antiga, saga que não é muito conhecida, vamos ver o que tem aí. E de repente você sai do cinema e você tem uma das maiores obras de arte do cinema de ação, e na minha visão, o melhor filme de ação de todos os tempos. E não é absurdo falar isso. Quem não assistiu Mad Max Estrada da Fúria, eu recomendo muito que assistem. Mas para quem vai assistir ele pela primeira vez, eu peço que vocês entrem dentro do mundo. Não fiquem procurando lógica nas coisas que estão acontecendo ali. Por exemplo, você tem o cara lá tocando a guitarra em cima tocando metal pesado, guitarra, que é cego e que joga fogo pela guitarra. Qual que é o sentido daquilo? Nenhum. Mas não importa. Por quê? Porque é muito legal de se assistir. É muito da hora, sabe? É muito incrível de se assistir, sabe? E aí você tem personagens incríveis. Você tem o personagem do Immortan Joe, que é um personagem que não tinha sido apresentado na franquia antes,
Mas é um personagem incrível, cara. É um personagem demais. Tanto que ele vai voltar agora no Furiosa. Claro, é uma versão anterior dele, uma versão mais jovem dele. O ator, inclusive o ator que fez ele na época morreu. E aí ele tá sendo substituído por outro ator. Mas o visual, como a gente viu nos trailers, tá praticamente igual ao que foi no filme de 2015. Então, mas se vocês assistirem Mad Max Estrada da Fúria, vão de cabeça aberta, porque se vocês entrarem de cabeça aberta com esse filme, se vocês entrarem na vibe psicodélica e neurótica que o George Miller coloca aqui, vocês vão se apaixonar, sabe? Vocês vão em cada cena desse filme é um quadro pra você colocar na parede. É impressionante o que o George Miller faz aqui, sabe? E você vê que é o trabalho da vida do George Miller. Que ele ficou muito tempo desenvolvendo isso, ele ficou escrevendo storyboards, ele ficou escrevendo essa história durante 10, 15, 20 anos, até que ele conseguiu realmente fazer esse filme sair. Depois que sai, é um filme incrível assim. E o George Miller, esse cara, ele demora muito tempo pra fazer o filme, mas quando ele faz o filme, ele faz algo incrível. Por exemplo, tanto que claro, foi por outros motivos também, questão, tipo, demorou pro filme ser aprovado e tal, mas o Furiosa vai sair quase 10 anos depois. O Estrada da Fúria saiu em 2015, o Furiosa agora vai sair em 2024. Foram quase 10 anos de diferença, tanto que ele teve que mudar a protagonista, né? Teve que colocar a Anya Taylor-Joy no lugar da Charlize Theron, sabe? Ele colocou outra atriz pra fazer a personagem. E tá tudo bem, a caracterização tá muito boa, tá muito bem feita. Então, se vocês nunca assistiram Mad Max Estrada da Fúria, eu recomendo, é um filme sensacional. E se vocês esperam assistir o Furiosa e não assistiram, querem assistir o Furiosa no cinema, e não assistiram o Estrada da Fúria, assistam antes, é rapidinho, é um filme de 2 horas ali, ele passa muito rápido, você nem vê ele, já passou e vai ser uma experiência sensacional que vocês dificilmente vão ter novamente, sabe? Falando um pouco sobre a bilheteria do filme, ele teve um orçamento de cerca de 150 milhões de dólares, teve uma abertura doméstica de 45 milhões de dólares lá em 2015, teve um número final de arrecadação total de bilheteria de cerca de 380 milhões de dólares. O filme conseguiu se pagar, ele foi lucrativo, ele custou 150, arrecadou 380, foi relativamente lucrativo, foi um filme que conseguiu se pagar, conseguiu dar um lucro interessante, mas a gente tem um porém aí, porque ele foi lançado muito próximo de Vingadores Era de Ultron. E aí, naquela época, concorrer contra filmes da Marvel assim era meio difícil, então ele fez até um bom dinheiro pra data que ele foi lançado, né, galera? Então, galera, o que vocês acham de Mad Max Estrada da Fúria? Já assistiram? Não assistiram? Se vocês assistiram, deixem nos comentários se vocês gostam, não gostam. E é sempre bom discutir um pouco sobre esses filmes que a gente gosta. Então deixe nos comentários, galera. Vocês gostam do filme ou não? O que vocês acharam do vídeo? Deixem um like se vocês curtiram o vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!